Olá, alunos. Meu nome é Elias Arcanjo, sou professor de Física e vamos dar continuidade à nossa playlist sobre resoluções de integrais. Na aula de hoje vamos falar sobre a técnica de integração por partes, logo após a nossa vinheta. Antes de começar nossa aula, eu convido você a curtir, certo, nossos vídeos, a compartilhar os nossos vídeos. Se você não está inscrito, se inscreve no canal. Vamos à nossa aula. Então, nosso objetivo é determinarmos, a integral de x elevado a x dx. Então, a primeira coisa que você deve observar é que você tem um produto de funções. Você tem a função x vezes a função e elevado a x. Quando você tem um produto de funções, isso gera uma dificuldade para você resolver a integral. Porque, a princípio, se você tem uma integral simples, você pode utilizar o teorema fundamental do cálculo, certo? Que diz que a integral de f de x dx é igual a um f grande de x, tal que a derivada de f grande é igual a f de x. Então, se eu quero determinar a integral de uma função, eu tenho que pensar naquela função, numa nova função, que derivando vai dar a função do integrando. Isso fica difícil você definir essa nova função, essa integral, quando você tem aqui um produto de funções. Então, isso já dá uma certa dificuldade. Então, nesse caso, certo? Quando nós temos aqui um produto de funções, então você tem que pensar geralmente numa técnica para resolver. E a primeira técnica que vem à mente é a técnica da substituição, certo? Que nós aprendemos na nossa última playlist. Então, só que para utilizar a regra da substituição, certo? Essa integral ela tem que ter um certo formato, uma certa cara. Então, eu vou ter que ter uma integral do tipo a integral de f de g de x multiplicado por g' de x. Então, eu vou poder utilizar a regra da substituição quando eu tenho o quê? Uma função composta sendo multiplicada pela derivada da função interna. Porque se eu tenho uma integral desse tipo, eu posso definir uma nova variável e aí eu vou escrever uma nova função, vou reescrever essa função de uma forma mais simples, na forma de uma função simples, onde essa função simples eu poderei agora aplicar o teorema fundamental do cálculo e conseguir identificar uma função, certo? Que é a primitiva de f. Então, a ideia da técnica de integração é sempre pegar uma função mais complicada, geralmente um produto de funções, certo? Uma integral que não é tão simples assim de resolver e transformar numa integral mais simples, uma integral que consiga aplicar, certo? O teorema fundamental do cálculo baseado naquela tabela de integração, que eu até já passei para você em outros vídeos, ok? Então, eu vi que eu não consigo direto resolver, certo? Simplesmente aplicando o teorema fundamental do cálculo. Eu não consigo pensar em nenhuma função que derivando vai ser x elevado a x. Eu observo também que não consigo aplicar aí a regra da substituição. Então, nós temos que ver uma nova técnica. Essa nova técnica é o que nós chamamos de integração por partes. A ideia é o seguinte, para cada regra de derivação, existe um correspondente para integração. Então, a nossa última técnica, que foi a técnica da substituição, ela tem um correspondente derivada, que é a regra da cadeia. E para, certo, a regra do produto da derivada, existe o correspondente de integração, que é a integração por partes. Então, nós vamos chegar a essa técnica de integração por partes a partir, certo, da regra do produto. O que é que diz a regra do produto? Vamos observar aqui, se nós temos duas funções aqui, certo, que nós queremos derivar, a derivada de f vezes g de x. Então, por definição, utilizando aqui a regra do produto, isso vai ser a primeira função multiplicado pela derivada da segunda, mais deriva a primeira e multiplica pela segunda. Ok? Então, isso aqui é a regra do produto. O que eu vou fazer agora? Eu vou integrar ambos os lados. Então, eu vou integrar aqui, colocar uma integral aqui, é o que está aqui embaixo, mas eu vou escrever aqui a integral, certo? E eu também vou colocar uma integral desse lado. Se eu integrar os dois lados dessa função, essa igualdade continua sendo verdadeira. Então, aqui eu tenho a integral da derivada do produto, e aqui eu tenho a integral desse termo mais esse termo. Só que veja só, a integral da derivada de uma função é a própria função. Mas se eu venho aqui, pensa comigo, a integral da derivada, deixa eu apagar aqui, que eu errei, A integral da derivada aqui de dx de f de x, dx é o próprio f de x, não é isso? Certo? Qual é a função que derivando da derivada de f de x? É f de x.
Então, a integral da derivada dessa função é esse produto aqui, f vezes g. Então, vamos fazer isso aqui. Então, resolvendo aqui a integral, ficou simplesmente aqui f vezes g, ok? Isso vai ser igual, como eu tinha uma soma aqui, então a integral da soma é a soma das integrais, né? A segunda propriedade das integrais. Então, ficou a integral de f vezes g' de x dx, mais a integral de f' vezes g de x dx, certo? Ou ainda, eu vou só mudar aqui a ordem, certo? Passar esse termo aqui para o segundo e esses dois para o primeiro, certo? E vamos reorganizar novamente, certo? Pegando agora esse termo aqui e passando para o outro lado. Com isso, eu posso escrever aqui, ó, que a integral de f de x vezes g' de x dx, isso vai ser igual a f de x vezes g de x, menos a integral de f' de x, g de x dx. Essa fórmula aqui é o que nós chamamos de integração por partes. A nossa ideia, como o nome diz, integração por partes, é pegar um produto de integrais e dividir esse produto de forma que eu possa integrar individualmente essas funções, deixando mais simples a minha integral. O meu objetivo sempre é tentar reescrever, certo, a minha integral numa integral mais simples. Tudo bem? Para facilitar você usar essa fórmula aqui, nós vamos fazer uma mudança aqui, usar uma variável nova, certo? Nós vamos chamar aqui, ó, nós vamos chamar aqui o f de x de u e vamos chamar aqui o g de x de v. Fazendo essa mudança aqui, o nosso du vai ser f' de x dx e o nosso dv vai ser o g' de x dx. Então, quando você tem aqui uma integral, certo, de uma função, de uma forma geral, na forma de produto, você vai chamar um termo de u, certo? E o outro termo você vai chamar de dv. Depois que você conhece u, que você define quem é u e define quem é dv, a partir da função u que você definiu, você vai ter que derivar para encontrar o du. E a partir do dv que você definiu, foi uma escolha sua, você vai integrar e achar o v, certo? Fazendo isso, você vai poder definir aqui que a integral de u dv vai ser u vezes v, né? A função que você chamou de u vezes a função aqui que você integrou aqui, que você determinou v, menos a integral de v du. E aí, para resolver agora, basta resolver essa integral. De uma forma geral, essa integral vai ser mais simples do que essa. E você vai conseguir achar, certo, a integral da sua função inicial. Tudo bem? Falei muito, não é isso? Vamos a um exemplo prático, fica mais fácil, mas eu acho bem importante essa introdução, certo? Para não pensar que veio do nada. Então, você tem aqui, encontre a integral de x elevado a x, é o nosso problema inicial. Nós já vimos que eu não sei qual é a função que derivando da x elevado a x, não dá para usar direto o teorema fundamental do cálculo, não dá para fazer substituição. Então, a nossa ideia, certo, é fazendo uso aqui da integração por partes. Então, na integração por partes, deixa eu escrever aqui, eu vou ter que chegar aqui, vou ter que dizer que a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Então, eu preciso escolher aqui um termo para chamar de u e um outro termo para chamar de dv, certo? Quem é que eu vou escolher como u e quem é que eu vou escolher como dv? Para fazer essa escolha, certo, existe um bizu, vamos chamar de bizu, né? Uma dicasinha, que é o que nós chamamos aqui de LIAT, certo? O LIAT, ele dá preferência aqui para você escolher o u, né? Quem é que você vai definir como sendo sua função u? Primeiro, se tiver um logaritmo, você escolhe logaritmo. Então, é a preferência para escolher u. Depois, a inversa trigonométrica. Depois, você vai ter as algébricas. Depois, as trigonométricas. E, por último, a exponencial. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma função algébrica. Observe que isso aqui é uma função algébrica, é o nosso a, certo? E aqui eu tenho uma função exponencial. Aqui eu tenho um exponencial. Quem tem a preferência aqui para u, no caso aqui primeiro, é algébrica. Então eu vou escolher o x como sendo a minha função u. E todo o resto é o du. Essa é a ideia. Então deixa eu escrever aqui. Vou escrever aqui embaixo, certo? A integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Então vamos lá. Então quem é u? Eu já sei que o nosso u aqui é o x. Então u é igual a x, certo?
E nós temos que saber quem é o nosso dever. Quem é o nosso dever aqui? O dever é tudo o que restou. O que restou não foi só o e elevado a x, é o e elevado a x dx. Então você coloca aqui e elevado a x dx. Então, se eu tenho u, eu tenho que derivar. Quem é du dx? Du dx é igual a 1. Se du dx é igual a 1, então du é igual a dx. Perfeito. Agora eu tenho dv. Como é que eu faço para encontrar v? Eu tenho que integrar. Então, a integral de dv é a integral de e elevado a x dx. Então, a integral de dv é v, certo? A integral de e elevado a x dx é e elevado a x. Eu vou omitir aqui o mais c, certo? Vou simplesmente dizer que a integral de e elevado a x dx é o e elevado a x. Então, agora, certo? Eu vou usar aqui, né? Voltar aqui, vou dizer que a integral de x e elevado a x dx vai ser igual. Vai ser igual a quem? A u. Mas quem é u? X. Vezes v. Quem é v? E elevado a x. Menos quem? Menos a integral. A integral de quem? De v. Quem é v? E elevado a x. Vezes du. Mas quem é du? Du é dx. Então, a integral de x e elevado a x dx, isso vai ser x e elevado a x. Aqui não precisa mais integrar, certo? Menos, quem é a integral de e elevado a x? E elevado a x. E elevado a x mais c. Ok? Então, esse é o resultado. Então, deixa eu colocar aqui em destaque. Mudar a cor aqui. A integral de x e elevado a x dx. Isso vai ser x e elevado a x menos e elevado a x mais c. Se preferir aqui, você poderia colocar aqui o e elevado a x em evidência. Então, aqui esse é o resultado da nossa integral. Observe que aqui essa função é uma diferença de duas funções. Por isso que é difícil você determinar a primitiva de um produto de funções. Ok? Vamos fazer mais um exemplo? Então, aqui ó, eu tenho a integral de x cosseno x dx. Novamente, qual é a função que derivando da x cosseno x? Eu não consigo identificar assim. Então, será que dá para usar a regra da substituição? Não dá, porque eu teria que ter uma função composta multiplicada pela derivada da função interna. Isso não acontece aqui. Eu não tenho uma função composta e não tenho multiplicando ela a derivada da função interna. Então, vamos usar aqui o método da substituição. Então, eu tenho que escolher, nesse caso aqui, quem é o meu u, certo? E quem é o meu dv. Para escolher o u, lembra? A nossa regra aqui do LIAT. Então, observando aqui, eu vou ter o quê? Vamos ver aqui. Então, eu tenho aqui uma algébrica, que é o x, e o cosseno aqui é quem? É uma trigonométrica. Quem vem primeiro aqui? Quem vem primeiro é a algébrica. Então, a escolha do... Opa! A escolha do u aqui, ó, deixa eu... Ficou riscado aqui, deixa eu ver se eu consigo apagar. Acontece. Pronto. Então, a escolha do u está aqui, ó, nessa ordem, né? A preferência do u. Começa aqui com logaritmo. Então, quem vem primeiro é a algébrica. Então, o u, certo? Vai ser o nosso x. Então, eu tenho a integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Ok? Então, vamos lá. Quem será o nosso u? O nosso u é o x. E quem é o dv? dv é o que sobra, tudo. dv vai ser igual ao cosseno de x dx. É importante, certo? Você colocar aqui o dx. Então, se eu tenho u, eu tenho que definir quem é du. E como é que eu defino o du? Derivando o u. Então, du dx. Quem é du dx? É 1. A derivada de x é 1. Então, du é igual a dx. Faz meio vezes extremos. E aqui eu tenho o dv. Como é que eu vou achar v? Que eu, além de dv, preciso do v. Eu vou integrar. A integral de dv é a integral do cosseno de x dx. Então, o dv é v. E a integral do cosseno? Você vai aplicar o teorema fundamental do cálculo. Qual é a função que derivando da cosseno? Ah, é o seno. Então, é seno de x. Entendeu a ideia de integrar por partes? A gente está fazendo por partes, tá vendo? Então, agora eu vou ter aqui a integral de x, cosseno de x dx. Isso vai ser igual a quem? A u. Quem é u? U é x. Vezes v. Quem é v? É seno de x. Menos quem? Menos a integral de v. Quem é v? É seno. Seno de x. Vezes du. Quem é du? É dx. Então, a integral de x, cosseno de x dx, isso vai ser x, seno de x, menos... Aí, quem é a integral do seno? Aí, vamos utilizar aqui, a integral é mais simples. Tá vendo que ela
ela é mais simples do que essa. Essa é a ideia de uma técnica de integração. É sempre obter uma função mais simples. Qual é a função que derivando vai dar seno? Você poderia pensar em cosseno, mas a derivada do cosseno é menos seno. Então a função que derivando dá seno é menos cosseno. Então menos com menos daqui vai ficar mais. Então cosseno de x, lembrando aqui de colocar mais c. Então esse é o resultado da nossa integral. Novamente, ó, uma soma de funções. Então por isso que não é tão simples assim você olhar para um produto e definir, certo, qual é a sua primitiva, ok? Então, espero que você tenha gostado da nossa aula, certo? Novamente, se você gostou, compartilha, certo? Compartilha nossos vídeos, curte nosso canal e se não está inscrito, se inscreve no nosso canal. Para não ficar um vídeo muito grande, eu vou parar aqui, certo? Mas irei fazer mais exemplos de integração por partes. Até nossa próxima aula.